Olá, meu nome é Ruth Leal e eu vou compartilhar com vocês um tema bem bacana que é sobre o tempo. Na minha percepção, eu acredito que existe 3 tipos de tempo. O tempo certo, que seria o tempo de Deus, o tempo que eu quero e o meu tempo. Então hoje eu vou explicar para vocês a diferença entre esses 3 tipos de tempo. Eu acredito que o tempo certo é o tempo de Deus. Em Eclesiastes, na Bíblia tem um livro que é Eclesiastes, em Eclesiastes 3, eu vou ler aqui com vocês. Quem quiser acompanhar pode abrir. É Eclesiastes 3. Ó, Eclesiastes 3, está escrito assim: o tema é tempo para tudo. Eu vou utilizar a versão Nova Tradução Linguagem de Hoje, que ela é bem resumida. Está escrito assim: tudo neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar. Tempo de chorar e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se afastar. Há tempo de procurar e há tempo de perder. Tempo de economizar e tempo de desperdiçar. Tempo de rasgar e tempo de remendar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Então aqui fala fala sobre o tempo. E eu creio que esse seria o tempo de Deus, o tempo que foi determinado por Deus antes da criação, antes de tudo. Eu acredito que exista um tempo já pré-determinado para as coisas acontecerem, como aqui está escrito, que é o tempo para tudo. No tempo certo, eu penso assim, e esse tempo de Deus, uma pergunta, esse tempo de Deus pode ser alterado, que é o tempo certo? O que vocês acham? Pode ser alterado ou não esse tempo? Eu acredito que o tempo certo, que seria o tempo de Deus, ele pode sim ser alterado, ser mudado. Por quê? Em Isaías 38, vamos lá para Isaías. Isaías 38 conta uma história bem interessante. Isaías 38, do 1 ao 6. 38, do 1 ao 6. Fala assim, é uma história sobre o rei Ezequias. Fala que conta quando o rei Ezequias foi curado. Fala assim: por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: o Senhor Deus diz assim: ponha suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer. Ou seja, o tempo dele tinha acabado. O profeta Isaías foi até o rei Ezequias para avisar: acabou o seu tempo aqui nessa terra, finish, você vai morrer. Então conta assim: então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim: ó Senhor, lembra que eu tenho te servido com fidelidade e com todo o coração e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. E chorou amargamente. Aí no versículo 4 está escrito: aí Deus mandou que Isaías voltasse a falar com Ezequias e lhe dissesse: eu, o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Vou deixar que você viva mais 15 anos. Livrarei você e esta cidade de Jerusalém do rei da Síria e defenderei esta cidade.
E aí conta, né, que até o Senhor vai dar um sinal para ele. Fala, o Senhor Deus lhe dará um sinal para provar que vai cumprir a sua promessa. E fala que na escadaria feita pelo rei Acás, o Senhor fará com que a sombra volte 10 degraus. E a sombra voltou 10 degraus. Depois que o rei Ezequias sarou, ele escreveu um hino de louvor. Então, aí quem quiser continuar, né, tá tá em Isaías 38, do 1 adiante. Quem quiser continuar vendo a história do rei Ezequias é bem legal. Então, aqui o que dá pra gente perceber? Que existiu um tempo determinado para o rei Ezequias. Um tempo de vida aqui nessa terra. E ele ia morrer. E quando o profeta fala, a promessa do Senhor, ela se cumpre. A promessa de Deus se cumpre. E o profeta foi avisar, olha, coloca tudo em ordem, se resolva aí o que você tem que resolver, porque você vai morrer. Acabou o seu tempo. E fala que ele orou e chorou amargamente. E fala que o Senhor lhe acrescentou. Ou seja, ele não tinha esses 15 anos. Lhe foi acrescentado. Então, eu acredito que o tempo de Deus, ele pode sim ser mudado, ser alterado. Inclusive, eu acredito que pode ser alterado para mais. E também eu acredito que o tempo do Senhor pode ser alterado, às vezes, pela nossa própria vontade também. Que, infelizmente, em muitos casos de suicídio, que a pessoa, né, se suicida. Então, eu acredito que aquele não era o tempo para ela morrer. Pelo contrário, a Bíblia está escrito que, que o desejo de Deus é que a gente tenha vida. E vida em abundância. Então, quando a pessoa, ela, no caso, se suicida, ela está tirando o quê? Esse tempo de vida dela. Então, eu acredito que o tempo do Senhor, por mais que é o tempo certo, que é o tempo do Senhor, ele pode sim ser alterado. Tanto da vontade de Deus, quanto a gente, né? Por nós termos essa liberdade, também de alterar esse tempo. Também, tem um versículo na Bíblia que é bem interessante, que fala de Salmos. Ou seja, todos os nossos dias, eu acredito que já foram determinados, até mesmo dentro do ventre. Então, desde da sua gestação, desde o ventre, os seus dias já foram contados. Já tem exatamente quantos anos você vai viver. Por quê? Tem uns salmos que falam, que está escrito assim: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Ou seja, antes de qualquer dia, já quando a pessoa é um embrião, os dias dessa pessoa já está determinado. Isso está em Salmos 139, 16, verso 16. Para quem quiser ler. E então esse eu acredito que é o tempo de Deus, o tempo certo, que é o primeiro tempo. O segundo tempo é o tempo que eu quero. O tempo que eu quero é o tempo que eu planejo para que as coisas acontecerem, entendeu? Um exemplo. Eu quero me casar o ano que vem, 2021. Um exemplo, já sou casada no caso. Então, eu planejo esse tempo. Então, esse é o tempo que eu quero. Outro exemplo. Eu quero terminar uma faculdade. Vou começar esse ano uma faculdade. Vou terminar daqui 5 anos. Então, eu planejo. É o tempo que eu quero. Eu posso planejar. Esse é o tempo que eu quero. O tempo que eu quero comprar uma casa. Quero começar a pagar uma casa agora para daqui 5 anos quitar essa casa. Eu quero viajar. Então, existe o tempo certo, que é o tempo de Deus. Existe o tempo que eu quero que as coisas aconteçam. Então, isso é o tempo que eu planejo. E que é o tempo do meu desejo. E o terceiro tempo é o meu tempo, que é o tempo que eu estou capacitada para isso. Ou seja, existe o tempo de Deus, existe o tempo que eu quero, mas existe também aquele tempo que eu estou capacitada ou não para fazer algo. Às vezes eu posso estar capacitada psicologicamente, espiritualmente, fisicamente. Um exemplo, eu quero casar. Esse é o meu tempo. Eu quero casar. Eu quero casar o ano que vem. Ok. Quando chega o ano que vem, pode acontecer inúmeras coisas. Um exemplo, pode ainda me faltar maturidade, pode me faltar dinheiro, às vezes eu não estou psicologicamente bem, às vezes a pessoa passa por uma situação muito difícil, uma perda, e ela psicologicamente ficou abalada, então ela não tem capacidade para cumprir
aquilo que ela queria, o tempo que ela queria. Por quê? O tempo dela, o tempo psicológico, o tempo fisiológico, o tempo espiritual dela não está de acordo com o que ela quer. Então, um outro exemplo, eu vou começar a faculdade no tempo que eu quero terminar daqui 5 anos. No meio do caminho, a pessoa pode reprovar, ela não estava psicologicamente preparada, ela não conseguiu, não conseguiu estudar, não conseguiu concluir o curso. Ou também pode, no meio do caminho, acontecer uma tragédia, um exemplo, um acidente, que pode debilitar a pessoa fisicamente. E aí vai impossibilitar ela de concluir aquilo que ela queria. Um outro exemplo bem bacana é que muitas pessoas fazem, elas planejam muito ter um filho. E elas falam, eu quero muito ter um filho daqui, sei lá, tá com 25 anos, eu quero ter um filho daqui 5 anos, com 30 anos. Aí a pessoa toma o remédio lá a vida inteira para controlar, para não ter filho. Quando chega com 30 anos, a pessoa descobre que ela tem um problema, que ela não pode ter filhos. Então, fisicamente, ela não está capacitada para ter. O tempo físico dela não está de acordo com o tempo que é o desejo dela. E também pode acontecer que não é o tempo certo, que não é o tempo do Senhor. Então ela não consegue ter aquele filho, porque esses tempos não estavam de acordo, tá? O que é interessante, o que eu quero refletir hoje com relação a isso, sobre o tempo, é que eu acredito que esses 3 tempos, eles precisam estar de acordo. O tempo certo, que é o tempo de Deus, o tempo que eu quero, que é o meu tempo que eu planejo para fazer as coisas, e o meu tempo, que é o meu tempo psicológico, que é o meu tempo físico, que é o meu tempo espiritual. Então eu acredito que precisa de haver uma harmonia entre esses 3 tempos. E a melhor situação, a melhor maneira de se preparar para que esses 3 tempos fiquem juntos, andem juntos, eu acredito que é orando. Uma coisa bem bacana é você pedir para Deus te mostrar qual é o tempo certo. Por quê? Você vai evitar frustrações na sua vida. Você vai evitar de se planejar de maneira errada. Então, pedir para o Senhor te mostrar, Senhor, qual é o tempo certo? Qual é o tempo que eu devo fazer isso? Claro que você também deve agir, não ficar só esperando, vou ficar esperando o tempo aí certo de Deus, não. Você deve agir. Mas quando você ora, você tem paz. Por quê? Você sabe que no tempo certo, no tempo de Deus, as coisas vão acontecer. Um exemplo, eu quero ter uma casa. Daí eu falo, Senhor, eu oro, né? Para Senhor, eu quero ter uma casa e eu quero, e aí eu me planejo. Eu coloco o tempo que eu quero. Senhor, eu quero ter uma casa daqui a 1 ano, entendeu? E aí, quando você ora, você alinha a tua vontade com a vontade de Deus, o Senhor, ele começa a preparar o cenário também para te abençoar. E você também vai sentir paz, porque você sabe que as coisas vão acontecer no tempo certo. Às vezes não acontece no próximo ano, mas às vezes acontece no outro ano e é muito melhor. E você vai conseguir esperar, por quê? Porque você vai ter certeza que as coisas vão acontecer no tempo certo. Ou seja, o fato de você orar é para você ter paz. É para você entender que o tempo do Senhor que a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E o tempo do Senhor é perfeito, que para tudo há um tempo. Então, quando a gente planeja e eu falo assim, não, eu quero o ano que vem, ponto final. E não chega o ano que vem, a pessoa não chega a concluir o desejo dela, existe uma frustração muito grande, uma decepção muito grande. Então, você entender esses 3 tempos e colocar esses 3 tempos em harmonia, por quê? Às vezes chega o próximo ano, como eu falei, às vezes acontece um acidente, às vezes você planeja. Um exemplo que já aconteceu comigo. Eu já planejei muitas coisas com relação à atividade física. Eu lembro que teve uma época que eu queria começar a treinar para lutar mesmo, para ir para a luta no Muay Thai. E exatamente quando eu ia começar os treinos de luta, que eu conversei com meu professor, queria que ele me preparasse, ver se a minha capacidade física. Quando eu ia começar o treino, eu sofri um acidente muito grave e eu acabei rompendo o meu joelho esquerdo. Então, depois disso, eu nunca mais lutei. Então, assim, foi o tempo, eu queria algo, era o tempo que eu queria, mas não foi no meu tempo. Por quê? Não foi no meu tempo físico, eu já não podia, mas já não tinha mais capacidade de treinar. E, claro, aí a vontade do Senhor
eu tenho que colocar nas mãos, Senhor, tem que ter paz, Senhor, eu gostaria disso, mas nem tudo acontece no meu tempo. Mas desde que seja no tempo do Senhor, se um dia, quem sabe, ou voltar essa vontade de treinar, de lutar, de treinar para lutar, quem sabe ainda eu consiga lutar, não sei, mas uma coisa eu tenho paz. Porque, embora eu queria muito lutar, eu sei que aconteceu uma situação que tirou a minha capacidade física de fazer o que eu queria, só que eu tenho paz, porque eu sei que, independente disso tudo, Deus me guardou a minha vida, eu tenho a minha perna, embora fiquei com sequelas, só que eu sei que o tempo do Senhor é perfeito. Se um dia for para mim voltar a lutar, eu sei que o tempo do Senhor é perfeito. Então, eu queria compartilhar isso com vocês, porque eu acredito que quando você alinha esses 3 tempos, independente do que aconteça, independente do que ocorra, se às vezes as coisas não aconteçam no seu tempo fisiológico, psicológico, né, espiritual, às vezes você não está capacitada e as coisas não andam do jeito que você quer, no tempo que você quer, o que eu falo para você, a dica que eu dou é ora. Leva em oração, leva para Deus em oração e tenta, pede para o Senhor paz. Para quê? Para você colocar em harmonia as coisas que você deseja com o tempo do Senhor. Porque ainda que aconteça algo para tirar da sua rota, né, do caminho que você está caminhando, do seu caminho, do caminho que você está caminhando, é claro, né? Para tirar você do caminho do seu desejo de você conquistar algo, ainda que aconteça algo. Se você alinhar o seu tempo, a sua vontade, com o tempo do Senhor, você vai ter paz. Então, era isso que eu queria falar sobre o tempo. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.